Olá, meus irmãos, que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vou trazer para vocês alguns comentários que estão postados no canal Maranata Anátema. E a Roseli hoje pela manhã até me falou que se as pessoas elas entrarem no canal Maranata Anátema ou nos outros canais, não assistir vídeo nenhum, mas ler os comentários, já vai ser uma grande ajuda para que possam compreender o que é a Igreja Cristã Maranata, dada a riqueza contida nos comentários do canal, tá certo? Dá uma conferida, ultimamente tem aparecido excelentes comentários. Bom, mas vamos lá. Antes de eu falar sobre a questão dos comentários, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Até mesmo um vídeo que nós postamos, alguma coisa, um texto que nós escrevemos, tudo isso precisa ser interpretado de acordo com o contexto em que nós estamos apresentando as nossas informações, tá certo? Qualquer coisa fora do contexto pode prejudicar o entendimento e até resultar em entendimentos distorcidos das coisas. Então, por exemplo, eu acho importante, embora Gedeuti ele viva atacando a filosofia, eu acho importante a filosofia no sentido de ajudar as pessoas a desenvolverem um raciocínio lógico, um raciocínio coerente. É um excelente exercício, tá bom? A filosofia, Gedeuti fala mal da filosofia e nunca explicou para as pessoas o que é filosofia, não é verdade? Ele nunca disse às pessoas o que é filosofia. A filosofia é exatamente o estudar coisas que são pertinentes a valores morais, ao conhecimento. São diversas as reflexões que são feitas a partir do pensamento, da razão, para tentar compreender questões relativas até mesmo à existência. Então, é um pensamento, só que é você tentar pensar de modo lógico, de modo coerente, tá certo? Então, é um excelente exercício. Se você exercitar-se na leitura, por exemplo, você vai aumentar cada vez mais a sua compreensão dos textos. Você pode até ter alguém te ajudando nos primeiros momentos, te orientando ali na leitura para que você possa compreender. Mas é um exercício que, se você continuar fazendo, daqui a pouco você vai ter muita facilidade para ler e para compreender textos. Eu sei que essa pode ser até uma deficiência de nós brasileiros devido às vezes às dificuldades e às limitações de colégios públicos, mas enfim, dá para você poder corrigir isso com um pouquinho de leitura, com um pouquinho de interesse, tá bom? E você que é crente em Jesus, se você começar a ler a Bíblia, não com as pessoas te dizendo que alguma coisa que está escrito não é o que está escrito, mas que é outra coisa, fica mais difícil. Mas se você ler e tentar entender o que está escrito, e receber ajuda até para colocar aquele texto no contexto, isso vai realmente melhorar a sua compreensão, não só da Bíblia, mas de muitas outras coisas, quando você fizer uma leitura, quando você ouvir uma pregação, quando você tiver que ler algum outro texto, tá bom? Eu me lembro que quando eu fiz os meus primeiros estudos sobre filosofia, isso foi na faculdade, e um professor, logo no primeiro semestre, ele colocou para que nós pudéssemos ler o livro que se chama, o título é O Discurso do Método, de René Descartes. É bem interessante, é um exercício muito bom de se fazer, mas quando nós recebemos aquele livro para leitura e o professor ele dá um prazo para que nós possamos ler, a gente tinha dificuldades de avançar, porque nós não estávamos acostumados com esse tipo de leitura, mas na medida que ele ia falando e comentando, e isso ia nos ajudando a entender melhor o que estava escrito. E foi um exercício excelente, isso facilitou demais também para depois nós lermos vários outros tipos de livros indicados pelo professor, e também não só neste primeiro semestre, mas em outras oportunidades que eu tive de estudar filosofia. Então seria interessante, realmente, quem puder, aprender o pensamento lógico, o pensamento coerente, o pensamento contextualizado, aqui no caso da Bíblia, que é muito importante. Tá bom? Então eu vou começar com um comentário que é do irmão Jorge, que até por isso eu falei da questão do contexto, porque o irmão Jorge ele fez um comentário aqui, até
é um sentimento dele, uma impressão que ele teve, e a gente respeita demais. Acredito que eu posso trazer alguns esclarecimentos. Ele foi muito bem aqui, muito bem intencionado no seu comentário, foi respeitoso, que a única coisa que a gente pede, né, irmãos, é que você seja respeitoso. Você pode, falando sobre o texto, o vídeo, né, comentando sobre o vídeo, você pode deixar aí a sua opinião à vontade, sua opinião é muito bem-vinda, mas tem que ser sobre o vídeo, né? Não aceitamos o argumentum ad hominem, porque não dá pra gente ficar discutindo aqui aquilo que você acha sobre nós, aquilo que você pensa, o que você gostaria que nós estivéssemos fazendo ou não. Não dá, né, irmãos? Assim, aí é demais. Aí a gente, até para evitar ser indelicado, descortês, é melhor a gente só bloquear a pessoa para poder evitar uma discussão inútil sobre alguma coisa que nós não estamos aqui colocando em discussão, tá certo? Que é o que nós somos e o que nós fazemos. Isso não está em discussão. Se você quiser comentar aquilo que nós estamos falando sobre algum assunto, seja bem-vindo, tá bom? Nesse caso aqui, o Jorge atendeu perfeitamente, está tratando aqui de um assunto que é o assunto do vídeo que nós gravamos, que é este vídeo. Ele é o vídeo que nós falamos sobre o desligamento do pastor Anchieta Carvalho, que se deu no mês de agosto de 2020, exatamente no momento em que provavelmente estava em discussão com as pessoas da cúpula, e não sei se todos, mas estava em discussão o Estatuto da Igreja Cristã Maranata. E a questão é, será que o Anchieta Carvalho participou da elaboração deste estatuto? Ficou decepcionado? Ficou frustrado com alguma coisa? E isso tenha sido um dos motivadores para que ele tivesse se desligado, além daquilo que ele relatou nos seus testemunhos? Então, foi isso que nós trouxemos para reflexão, tá certo? Fizemos referências também àquilo, o pouco que nós conhecemos do pastor Anchieta Carvalho e as nossas impressões, e acredito que as nossas impressões elas devem ser respeitadas também, tá bom? Da mesma forma que você pode ter as suas impressões, e a gente respeita. Então, foi em cima deste vídeo que o Jorge fez um comentário. Eu vou ler aqui o comentário do Jorge para poder tentar, pelo menos, esclarecer alguma coisa que me pareceu que não ficou bem entendida. Então, o irmão Jorge diz o seguinte: que coisa mais estranha, Solon fazendo propaganda de Anchieta e sua nova máquina caça-níquel, e também defendendo a tese da necessidade do crente voltar a ser institucionalizado, ou seja, voltar a usar o cabresto do maléfico sistema religioso. Então, essa é a primeira parte do comentário do irmão Jorge. Bom, aqui ele colocou algumas palavras entre aspas, e quando a gente faz isso é porque a gente está dizendo que a palavra que foi escrita ela pode ter um sentido diferente daquilo que é o que está escrito. Então, quando ele diz assim, por exemplo, que coisa mais estranha, Solon fazendo propaganda. Ele usou o estranha entre aspas e o propaganda entre aspas. O estranha é porque talvez ele esteja insinuando aí alguma má fé da minha parte, né? E eu, assim, Jorge, me perdoe, mas você pode até não ter entendido o que eu fiz, mas eu acho que ficou claro o que eu falei e não tinha nenhuma má fé. E nem estava fazendo propaganda, porque eu até vou explicar isso aqui para vocês, que a gente precisa então do contexto, não é? Então, você falou da institucionalização, que eu estaria então defendendo a tese da necessidade do crente voltar a ser institucionalizado. Veja bem, Jorge, você não pode voltar a ser aquilo que você nunca deixou de ser. Então, por exemplo, se uma pessoa é institucionalizada e mudar para uma outra instituição, eu era institucionalizado no CNPJ de uma seita e passei a ser institucionalizado no CNPJ de uma igreja cristã evangélica. Então, eu saí da institucionalização para a institucionalização. Então, quando eu digo que você, dentro do contexto da institucionalização, que alguém saiu da Maranata, que é uma instituição CNPJ, e foi para uma IRVV ou ICR, que é uma instituição CNPJ, nós não estamos tratando aqui dos desinstitucionalizados, da desinstitucionalização. Estamos tratando apenas de instituições religiosas formais, tá certo? Não estou me referindo àquela parte
do corpo de Cristo, que eu entendo que está muito mais bem amparada pela Bíblia, que são das pessoas que não estão formalmente ligadas a um CNPJ, mas que fazem parte da Igreja de Cristo pela comunhão com o corpo de Cristo, seja onde estiver cada uma dessas pessoas. Então, Jorge, se você saiu de uma instituição e foi para uma outra instituição, então, quer dizer, e foi o que eu falei, pessoas saindo da Maranata indo para a ICR, então como é que você pode dizer que eu estou defendendo que o crente voltar a ser institucionalizado? Ele nunca deixou de ser institucionalizado, ele não tem como voltar a ser aquilo que ele nunca deixou de ser. E eu não estou falando dos desinstitucionalizados, eu estou falando de institucionalizar. Este é o contexto. Então, só para esclarecer, tá, Jorge? Isso aqui eu sei que talvez pode ser culpa minha mesmo de não ter explicado bem. Então eu vou tentar explicar melhor, Jorge. Veja bem, estamos falando de institucionalizados. Não estamos falando nem da minha opção pela desinstitucionalização, que é o que eu defendo, inclusive, na playlist Sistema Religioso, tá bom? Que não é o caso aqui. Então tá, institucionalizados. Se eu tenho uma seita, que é uma instituição, e uma igreja cristã evangélica, qualquer uma que seja uma instituição, se neste universo de instituições CNPJ, eu tenho uma seita, uma igreja, eu estou dizendo, é melhor você estar numa igreja do que numa seita. Saia da seita e vá para uma igreja. Você continuou institucionalizado, mas é melhor ainda ser institucionalizado numa igreja cristã evangélica do que numa seita religiosa. Entendeu, Jorge? Então, o assunto aqui, o contexto aqui não é entre institucionalização e desinstitucionalização. Só estamos tratando dos institucionalizados. Entre seita e igreja cristã evangélica, melhor que seja uma igreja cristã evangélica. Pode ser a do Anchieta? Pode ser a do Anchieta. A igreja do Anchieta é importante neste momento em que as pessoas querem se desligar da Maranata, mas não sabem para onde ir? É importantíssima, Jorge. Por quê? Porque você sabe, uma pessoa que está na igreja Maranata, ela acha que ela vai morrer se ela sair da igreja Maranata, né? O ônibus vai passar em cima dela, o avião vai cair, ela vai passar um caminhão, né? Ela vai perder a família, né? Os filhos vão para as drogas. É assim que ela pensa. É assim que as pessoas pensam que estão na Maranata. Então vejam, é muito difícil você se desligar, né? Porque a sua mente ficou presa a essas coisas. Então o que acontece? Se aparece alguém, como no caso o pastor Anchieta, que faz com que as pessoas, pelo menos, elas consigam sentir uma aproximação, porque era uma pessoa que elas gostavam na Maranata, e isso facilita com que elas se desliguem, e estando lá na igreja do Anchieta Carvalho, elas têm a oportunidade de se desintoxicar um pouco daquilo que elas viveram lá na igreja Maranata, e isso é bom, no meu ponto de vista, ok? Então, no universo dos institucionalizados, é melhor você estar na igreja do Anchieta Carvalho do que você estar numa seita religiosa, como é o caso da Maranata. Depois, na igreja do Anchieta Carvalho, pode ser até que você venha a crescer, né, a tal ponto de entender que você pode ir para um outro lugar que te ajude a desenvolver ainda mais, ou pode ser que um dia você chegue, né, a um nível tal onde você realmente compreenda que a instituição, toda a instituição em si, ela gera uma dependência que não é boa, tá certo? Então, se eu estivesse falando entre institucionalizados e desinstitucionalizados, seria uma coisa. Mas eu não estou fazendo essa comparação. Eu estou falando de institucionalizados somente, tá bom? Seita, igreja cristã evangélica, melhor qualquer igreja cristã evangélica. Qualquer uma vai ser melhor. E é por isso que eu entendo perfeitamente uma pessoa que, saindo da Maranata, ela precisa estar em uma instituição religiosa. É uma necessidade que ela tem. Porque é como se você pegasse um bebê e abandonasse ele na rua. Você tira ele da casa dos pais e põe ele na rua. Ele vai morrer. Ele precisa, se onde ele estava, ele precisava de um tutor, para qualquer outro lugar que ele vá, ele vai precisar também de um tutor. E na minha concepção, a igreja ela deveria promover o desenvolvimento das pessoas de tal modo que elas deixassem de precisar de tutores.
que elas pudessem caminhar com as próprias pernas, se desenvolver e serem cristãos verdadeiros. E todas as pessoas têm condições de fazer isso, tá bom? Às vezes no início ela precisa de ajuda, mas depois ela consegue se desenvolver bem. Eu tenho certeza disso. Bom, Jorge, então, só para continuar aqui, na segunda parte do seu comentário, Jorge, você diz o seguinte: Joaquim Wallace, aí está se dirigindo ao Joaquim. Jorge, até deixa eu te falar, as lives que a gente grava com o Joaquim sempre tem o WhatsApp dele. Então, se você pretende falar com o Joaquim, você pode mandar um WhatsApp diretamente para o Joaquim. Eu tenho certeza que ele vai te atender. E como você mesmo identificou aqui, Joaquim conhece muita coisa. Joaquim, ele é imparcial, ele defende lá os conceitos dele e não precisa puxar saco de absolutamente ninguém, muito menos nosso, né? Porque o nosso contato aqui, ele é muito maduro, tá bom? Então, se você quer falar com o Joaquim, pega o telefone do Joaquim aí nas lives que a gente gravou com ele, são diversas. E aí você faz contato diretamente com ele. Mas enfim, ele disse aqui: Joaquim Wallace, ajuda aí e revela sem meias palavras quem de fato é este carismático. Então, quer dizer, o Jorge parece que não gosta, né, do pastor Anchieta Carvalho e usa a referência, né, e ele adiciona as palavras de Solon. Eu fiz referência que pastor Anchieta Carvalho é carismático, nem me lembro, mas se fiz, é isso mesmo, ele é. Gostando ou não, ele é uma pessoa carismática. O que é uma pessoa carismática? Uma pessoa carismática é aquela que consegue atrair a simpatia das pessoas. As pessoas gostam dela. É fato, meu irmão. As pessoas gostam do Anchieta Carvalho, não é? Agora, não é porque eu não goste e que eu vou então dizer que ele não é. Ele é. Querendo eu ou não, gostando eu ou não, ele é uma pessoa carismática. Prova disso é que quando ele se desligou da Igreja Maranata, veja a quantidade de pessoas que o acompanharam, né, na ECR em diversos lugares de todo o Brasil. Por quê? Porque as pessoas gostam dele. Ele é carismático. Foi isso que atraiu as pessoas, né? O carisma dele, a facilidade que ele tem de atrair, de ganhar a simpatia e a confiança das pessoas. Então isso é um fato e eu não posso mudar. Por mais que eu não goste, isto é um fato. Tá bom, Jorge? E vejam bem, aí você continuou dizendo o seguinte: fale sem medo, Joaquim. Você conhece muita coisa que 99% do povão não sabe. Jorge, pode ser que o Joaquim saiba, mas aí realmente você tem que falar diretamente com ele, né? Então, aqui vai ser difícil, né? Eu posso até, agora com este vídeo, chamar a atenção do Joaquim. Mas, enfim, né? Não é aqui no canal que você vai conseguir falar com o Joaquim, se você tem o WhatsApp dele. Não deixe... Aí ele continua, o Jorge continua dizendo o seguinte: não deixe Solon permanecer no erro de apoiar e divulgar inocentemente os predicados do cidadão. Jorge, então você considera que quando eu falo dos predicados do pastor Anchieta Carvalho, isso é um erro? Jorge, eu entendo da seguinte forma, né? Quando eu falo das qualidades de uma pessoa, eu não estou dizendo que aquela pessoa não tenha defeitos, tá certo? Que até o próprio vídeo eu trago questões que são, né, na verdade, são coisas que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Ficou aí uma coisa para mim mal explicada, tá certo? Mas os defeitos de uma pessoa, às vezes eles não conseguem anular as qualidades. Da mesma forma que as qualidades não anulam os defeitos. Então, seria mais ou menos isso, Jorge. Então, os predicados são os predicados, vamos dizer assim, os problemas que a pessoa pode ter são outros. E eu nem sei de quais são exatamente, como é que eu vou falar sobre isso, né? Mas eu entendi, Jorge, o que você quis dizer. Você está querendo dizer que o Joaquim sabe de coisas que eu não sei e o que o Joaquim poderia revelar. Pode, né? Ele tem um canal, ele tem Facebook, a gente faz live junto com ele. E ele tem liberdade para poder falar aquilo que ele quiser também, não é? Mas vamos lá. Jorge diz assim: ajuda aí, Joaquim, confio na sua coragem e imparcialidade. Muito bem, eu também acho que o Joaquim tem essas virtudes, viu, Jorge? Aí o Jorge agora fala comigo: Solon, sinto muito, você já foi enganado. Eu também. Jorge,
É assim, mas enganado, não entendi exatamente em que eu fui enganado. Tem coisas que eu não sei e eu não sei, né? Eu estou falando do que eu sei. Quando eu digo, ele é carismático. Ele é carismático, sim, é um fato. É melhor uma pessoa estar numa ICR, numa IRVV do que estar numa seita maranata? Acredito que sim, né? Depois ela pode perceber que ali não é o melhor lugar ir para outro lugar, pode, né? Mas enfim, é uma forma, é uma ponte pelo menos, não é? É uma ponte pelo menos. E se eu fui enganado, tem muitas coisas, Jorge, até como eu falei, tem coisas que para mim não ficaram claras, né? O que aconteceu no mês de agosto, quais foram as reais, né? E inteiras motivações do desligamento do Anchieta Carvalho. Algumas coisas para mim não ficaram claras. Por exemplo, tem aquela questão lá que foi apresentada até em matéria de jornal sobre o crescimento a movimentação financeira do Anchieta Carvalho, que superou em muito aquilo que ele declarou para a Receita Federal. Isso era no tempo que ele estava lá, participando da cúpula da Maranata. Então essas coisas, para mim, elas não estão esclarecidas, tá certo? Mas isso não é o suficiente para eu dizer que o Anchieta não é uma pessoa carismática, tá bom? Aí o Jorge termina dizendo: então preciso de ajuda para te alertar sobre quem é de fato esta pessoa. Jorge, se o Joaquim me falasse uma coisa, eu daria atenção, mas eu dou atenção da mesma forma a você. Tanto faz ser o Joaquim me falando ou ser você me falando, né? Agora, o que eu preciso é de alguma evidência sobre aquilo que se fala, para poder até eu não replicar alguma coisa que eu não tenho como confirmar, tá bom? Mas, Jorge, eu entendi aqui o seu comentário, até bem intencionado. Eu agradeço aí você deixar as suas impressões. Acredito apenas que, né, nesse contexto aqui, você não entendeu muito bem a questão do sistema religioso, tá certo? Mas eu espero ter explicado desta vez. Os irmãos perdoem aí pelo vídeo longo, né? Mas enfim, né? É como eu disse no início, são tantos comentários interessantes, meus irmãos, que se a pessoa não assistir o vídeo e ler os comentários, ela já vai ser impactada pelo testemunho de muitos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.